Olá, pessoal! O objetivo deste vídeo, então, é apresentar as ideias do determinismo positivista. E aí, o primeiro autor que a gente traz para pensar o determinismo positivista, ainda na discussão sobre liberdade, é o Auguste Comte, ali no século XIX, o grande nome do positivismo. Ele está ali num contexto, né, de revolução industrial em processo, ou seja, se tem um processo de urbanização, de fábricas surgindo, produção em alta escala de mercadorias, de produtos. Então, esse contexto que ele está vivendo, a Revolução Industrial e uma França pós-Revolução Francesa muito desorganizada. Né? A Revolução Francesa ali que teve guilhotina, que estava com dificuldade para se organizar a França. Então, o pensamento positivista está pensando ali a ordem. Essa é a ideia central para o Comte, pensar uma ordem para daí se progredir. E a ideia dele é que a humanidade, né, o espírito humano, passa por três estágios. E é assim, não tem como fugir disso. Primeiro, um estágio teológico, teológico aí seja um estágio religioso, desde tipo, de vários deuses, fetichista, ou religioso, monoteísta. Então, tem nesse primeiro momento o espírito humano organizado em torno de religiões, né? Na visão dele, das mais primitivas, que eram vários deuses, figuras, etc., até chegar então ao monoteísmo, que daria espaço então para um segundo estágio, um estágio metafísico, que não é bem um estágio em si, mas é um processo de mudança para se chegar nesse estágio final, que é o positivo, é o estágio científico, é o grande progresso da humanidade, em que a religião, basicamente ciência, é a mesma coisa, então é o grande progresso. Essas ideias dele teve muito impacto, tanto ali na França e muito impacto aqui no Brasil. A gente vai ver um pouco mais disso, mas a ideia aí de que tem um progresso e não tem como escapar dele. Se tem coisas inferiores, a humanidade acumula experiências, acumula conhecimentos, esses conhecimentos novos, né, vai levando a uma melhoria do espírito. O homem progride, tem um progresso aí no curso da história, não tem como fugir disso. As pessoas estão vivendo esse processo de progresso. Aí ele vai estar pensando também, nesse contexto, né, para organizar essa França, para pensar também esse mundo, né, já que esse pensamento positivo é baseado na ciência, a ciência é organizada como ele está vendo, através de leis. E uma grande coisa que ele vai fazer ali é a criação da sociologia, né, a ciência criada por ele, ele chamou também de física social, que é justamente uma ciência que vai olhar para a sociedade, vai conhecer o passado e entender como que a história funciona. Não tem como fugir da história. Também que é essa a ideia. Não tem muita liberdade histórica nesse sentido. Não tem como fugir, por exemplo, do progresso industrial. É algo que está acontecendo, tinha que acontecer e vai acontecer porque o homem é um ser que progride. Então, é preciso que eu conheça as leis, seja da natureza, seja as leis da história humana, para eu saber como agir. Para eu poder fazer alguma coisa, eu tenho que ter conhecimento. A sociologia vai ser para ele uma grande ciência, é a ciência final, justamente porque ela vai olhar para a sociedade, entender como ela funciona, para pensar o que fazer a partir de então. A ideia dele, basicamente, é eu conhecer a ordem, criar uma ordem que então vai levar a um progresso. E essas ideias foram centrais para uma parte dos republicanos no Brasil, que declararam a república aqui. Então isso é trazido, esse pensamento para o Brasil também, e está lá até no lema da bandeira, a ideia de precisa uma ordem para se levar ao progresso. É um tipo de pensamento que influenciou muito os militares. É muito forte nos militares esse pensamento positivista quando ele chega no Brasil. De alguma maneira, tem a ideia dos militares ali como as figuras que colocam ordem para se levar ao progresso. E se a gente pensar politicamente, até mesmo hoje, a gente vai ver que esse pensamento não está assim tão distante. O progresso
ele tem que acontecer, a ideia de que o progresso acontece, então não tem como fugir disso, tentar buscar outras maneiras, qualquer outra maneira diferente do progresso, é só atrasar o que tem que acontecer. Não tem uma liberdade no sentido histórico da coisa, não tem como mudar a história para outro lado. O progresso é esse, não tem discussão. A questão é como chegar nele da melhor maneira possível. Então, essa humanidade que ele está estudando, que ele está analisando, tem uma herança cultural de uma geração a outra, ou seja, tudo aquilo que foi acumulado historicamente, os conhecimentos acumulados na história, que levam a esse progresso. Mas o que pode, né, ocorrer mudanças no progresso? O que pode, digamos que, atrapalhar ou atrasar ou até mesmo acelerar esse progresso? Ele vai, né, dizer aí 3 fatores que influenciam como as pessoas são e, portanto, abre até pouco espaço para a liberdade individual, mas que de fato não bloqueia o progresso que está acontecendo. Esses fatores seriam o clima, ou seja, o ambiente que a pessoa vive, a raça, ou seja, toda a herança genética das pessoas. E aí, no século XIX, você tem muitas das ideias eugenistas que vão estar em conversa com esse pensamento positivista, a ideia de que existiam raças superiores e raças inferiores. Tem raças que são mais afeitas ao progresso e tem raças que são mais atrasadas. Essa ideia carrega uma grande marca do século XIX. Se pensar o eugenismo, né, a ideia de que existe uma raça boa e raças ruins, então se criam políticas para garantir uma raça pura, uma raça boa, que tá no Brasil republicano, e a gente vê também depois, ao mesmo tempo, né, acontecendo no nazismo, no fascismo, etc. Então são ideias que influenciam e tem pessoas que trazem essas ideias até hoje. E justamente esses fatores de clima, raça e a própria ação humana, né, o contexto político que a gente vive, eles podem atrasar ou acelerar esse progresso, porém não impedem o progresso. O progresso acontece e tem que acontecer. Ele vai acontecer. Talvez mais tarde ou mais cedo, mas não tem como fugir desse progresso. Outro pensador, também francês, dentro desse determinismo. Determinismo aqui, pessoal, não é um fatalismo, tipo, eu nasci assim, você desse jeito, pronto. Mas é tão determinante que você tem pouco espaço para uma liberdade individual. Então você tem aí, né, o Hippolyte Taine, um outro pensador francês, discípulo do Comte, que vai pensar que tem 3 fatores centrais que vão organizar, né, a nossa vida e a própria ação humana. Primeiro, a ideia de raça, ou seja, aquelas características hereditárias da minha família. Você tem aí um cientificismo muito forte, ainda que não seja científico, essas ideias não tenham de fato comprovações científicas, mas na época se achava que era científico. Então a ideia de que uma raça, as características genéticas, dizem como vai ser meu comportamento, como eu tenho que agir. Então se eu estou mais na linha do progresso ou estou mais atrasado, a raça seria um fator importante para pensar. No século XIX, essa ideia organiza várias práticas racistas, basicamente no mundo inteiro. O meio, então ali esse meio diz tanto a cultura, ao clima do lugar, né, as tradições, as instituições que tem naquela sociedade, então onde que eu estou vivendo, né, qual o espaço que eu vivo. Né, tem a raça, a carga genética, tem o meio, esse espaço que eu estou vivendo, e ao mesmo tempo o momento histórico, aquilo em que eu estou inserido. Eu só posso agir, né, a partir de uma raça específica, de um meio específico naquele espaço, e dentro de um contexto muito específico, né, em que só a partir dali eu vou poder agir nesse momento histórico. Né, como que eu vou conseguir progredir a partir daquele momento? A ideia é essa. Ele está observando esses fatores que pesam muito sobre o indivíduo e sobre a vida e sobre a humanidade também de forma geral e como agir a partir de então. E aí, como um exemplo, para a gente pensar o impacto desse pensamento, tanto do Auguste Comte quanto do Hippolyte Taine, o Euclides da Cunha, quando ele vai escrever os Sertões sobre Canudos. Então aqui trouxe o índice,
né, como ele organiza. Primeiro, na primeira parte do livro, ele vai descrever a Terra, ou seja, qual é o meio que se tem ali, qual é o clima que organiza aquela sociedade. Essa terra, esse clima, ele está falando ali do sertão nordestino árido, vai de alguma maneira determinar como vai ser a vida das pessoas. Depois, é o segundo capítulo, o homem, ele vai estar justamente descrevendo até a genética, né? Quais os grupos que formaram os sertanejos ali. Ele vai falar de brancos, indígenas, essa mistura dos bandeirantes com os sertanistas, sertanejos, que vai criar esse povo específico ali no interior do Nordeste, nos sertões. Então ele está olhando a carga genética que forma esse homem, que é determinada então pelo clima, determinada por suas heranças genéticas, e depois a luta, tá aqui em português antigo, né, tem o C antes do T, a luta, ou seja, primeiro o meio, aí a carga genética desse homem, e depois né, esse contexto político que ele está vivendo. Né, a luta dele só pode ser formada por um meio específico que ele vive, por uma carga genética, e a partir de então você tem esses problemas políticos e como agir a partir disso. Então você vê que o indivíduo tem muito pouco espaço para a sua ação individual. É muito específico, ele depende do clima, ele depende da sua carga genética, depende do meio que ele está envolvido. E aí também no meio do livro, ele traz a seguinte frase, né, vendo ali Canudo sendo derrotado, né, ele diz, estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desaparecemos. Ou seja, o progresso vai acontecer independente do indivíduo ou não, ou você é engolido por ele, ou você é deixado para trás, ou você faz parte dele. Essa é a ideia do determinismo positivista. O indivíduo tem pouco espaço para a liberdade individual, sua ação é muito limitada e, e cabe a gente pensar também, até de fato, onde a gente pode agir, onde eu posso, não posso, o que pode me influenciar, né, o que determina determinadas ações. Essa ideia do determinismo positivista. Tem muita coisa né, ultrapassada, se pensa essa ideia de raça, que não tem validade científica nenhuma hoje em dia. É constatado isso, fugiu a palavra. É, mas ao mesmo tempo traz elementos interessantes para se pensar. Até onde de fato eu posso agir, o que de alguma maneira eu estou envolvido nas minhas ações, o que minhas ações e pensamentos trazem, que não é propriamente meu, mas de um contexto mais amplo. Espero que tenham gostado de trazer essas ideias para pensar, refletir sobre. Se tiver interesse, o próprio Euclides da Cunha, Os Sertões, é uma descrição belíssima, é um livro longo, mas tem muita coisa interessante. E que busca entender e pensar também a liberdade com mais qualidade, né? Só tentar entender o que é essa ideia. E é isso, pessoal. Valeu!